Bom dia! Vamos aqui, estamos terminando aqui de organizar. Vou esperando aí, o Insta tá chamando o pessoal todo. Essa imagem é a silhueta aí do Design Thinking. Eu acho ela extraordinária. Uns minutinhos aqui pra gente começar a falar sobre metas Smart, Design Thinking. No fundo, né, é trabalhar um pouco a criatividade, mas mais do que isso, a liderança e a maneira como nós nos posicionamos nessa liderança para tirar o máximo diante das nossas metas, né? Onde as nossas metas, onde nós queremos chegar, e com isso como que nós podemos engajar pessoas, como nós podemos trabalhar as pessoas de uma maneira assertiva. É uma ferramenta bem legal, bem legal. Bom dia, Miúcha, tá aqui também com a gente, bom dia. É uma ferramenta bem legal, ferramenta maravilhosa, em que ajuda bastante você organizar, né, esses parâmetros todos. Oi, Sandro, bom dia! O Sandro conseguiu entrar aqui, que legal! Já melhorou aqui. Opa, agora melhorou. É um lugar melhor aqui com conexão. Bom dia, Fradinho. Bom dia a todos. Da vida se leva, a vida que se leva, né, meu irmão? Então, esse tema é muito bom, né, Fradinho? A gente se preparou para esse tema aí, né? Ele é bastante pertinente, né? Em qualquer âmbito que seja, né, Fradinho? Desde a educação de um filho até a educação de um aluno. E no mundo corporativo também, fantástico isso, né? O mundo corporativo parece que tem mais demandas, mas se a gente entrar com os olhos para dentro de casa tem muito mais demandas que o mundo corporativo, porque a delegação, existe um afeto muito grande entre pais e filhos, né? Ou pares, né? E irmãos. Então, a delegação mais difícil, do meu ponto de vista, é na família. Né? E se a gente consegue vencer a delegação na família de maneira racional e com essa mistura de afeto, com certeza a gente consegue no mundo corporativo também, né? E na educação também. Nosso amigo do Vibra Quantum está aqui, mandando um abraço aqui para nós, Sandrão. Opa, um abraço, Vibra Enquanto você Quantum. está falando, eu estou acolhendo também as pessoas aqui. Tô aqui, ó. Que bom, cara, muito bom, né? Muito bom. Mas é isso, cara. E esse tema, quando foi sugerido, né? No grupo que você tem da neurociência. Aliás, um grupo fantástico, viu, Fradinho? Parabéns. Que grupo participativo. Dentre tantos grupos que você participa, né? Alguns você me coloca lá, tal. Esse da neurociência é incrível. É um grupo muito profundo, né? As pessoas entram mesmo nas questões da neurociência, das cinco fases que você fala, né? E o pessoal comenta não de forma rasa. Então, o pessoal bem profundo. E às vezes eu apareço lá, eu leio quase tudo, né? Não dá para ler tudo, mas as principais coisas eu leio, eu acho muito interessante. E o tema delegação é um tema incrível. Eu que trabalhei muito mais no mundo corporativo, né? Você mais na área de educação, mas também você mesclou as duas coisas, né? Educação com o mundo corporativo, né? Eu não, trabalhei muito mais no mundo corporativo, tanto como executivo, né, de empresa, como empresário. E nas duas faces é um grande desafio. Como empresário, talvez um pouco mais, né? Eu vejo como assim, nesses três papéis que eu acho interessante, né? Eu acho um papel que é o papel pessoal, familiar, que eu acho extraordinário, né? Esse é um papel. Um outro papel que é como empreendedor, como empresário, né? A cobrança por parte do empresário, ela tem por trás o resultado. Se o resultado não aparece, né, todo dia primeiro é todo dia de primeiro, né, Sandro? Então, existe uma pressão muito grande em cima, uma pressão muito grande sobre o empresário, sobre o empreendedor. E aí existe uma terceira, né, característica, que é a do líder. Né? Então, o empresário também, obviamente, pode ser um líder, o pai pode ser um líder, mas imaginando um líder, e por que em três cenários diferentes? Porque a liderança, ou a cobrança, né, para você trabalhar uma meta, a maneira como você cobra essencialmente diferente no mundo corporativo da vida pessoal.
Então, você colocou muito bem. Na vida pessoal, a cobrança, ela deve ter afeto. E se você quer resultados, fantástico, né? Mas deve ter afeto. O afeto é fundamental. O bem é importante, mas ele é de uma maneira diferente, porque ele está buscando resultado. Então, ele tem que objetivar o resultado. Ah, mas o afeto na família também objetiva resultado. Quando eu trabalho com o meu filho, quando eu trabalho com as pessoas próximas, por exemplo, a educação de um filho objetiva um resultado. Sim, mas o resultado ele é muito mais aberto do que propriamente o resultado de uma empresa em que você trabalha fechado. Então, quando você aprende a trabalhar, e você começa a trabalhar com isso de uma maneira muito intensa, você, no universo corporativo, você simplesmente transporta para casa com outro olhar. Eu acho muito interessante. Então, essa ferramenta que eu vou apresentar hoje é uma ferramenta em que ela tem uma grande aderência para o universo corporativo. E aí, quando você fala, mas como é que eu trago isso para casa? Com afeto. Quando nós falamos sobre delegar, né, delegar é uma das tarefas mais difíceis de um líder. Principalmente quando esse líder é dominante. Né? Porque quando ele delega, ele acha muitas vezes que uma vez delegado é uma vez finalizado. Que uma vez delegado pela sua autoridade, por tudo aquilo, que o colocou onde ele está, né? Ele é dominante e ele entende isso, né? Então, apesar dele também ser extrovertido, dele ter uma série de outras características importantes, ele olha para isso e fala assim: uau, eles vão entregar. Né? Então, esse começa a ser o primeiro grande gatilho negativo, é ter a certeza da troca. Como é que eu trago para casa? Com um olhar. Como é que eu trago para casa? Com conexão. Não que também não haja necessidade de conexão no mundo corporativo, mas com conexão, mas uma conexão afetiva, né? Então, essa ferramenta, ela trabalha todo esse aspecto, mas divide nesses três grandes grupos, né? Vamos dizer assim, tá? Então, e outra, em casa tem que ser muito mais intuitivo, né, Sandro? Não é virar para o filho e falar, vamos fazer um PDCA agora, né? É, e é Empresa, tão você incrível, pode fazer né? PDCA, né? Mas, filho, agora está na fase do PDCA, vamos lá, né? Não, né? Simplesmente você chega para ele e renova o ciclo de uma maneira natural, né? O que você acha, Sandro? É, eu acho incrível porque as mulheres, por exemplo, por que que elas se destacam na liderança? Mais do que nós homens, elas têm mais facilidade em transitar. E elas transitam com muita facilidade, com atenção flutuante, pode-se dizer assim, e elas estão se destacando no mundo dos negócios como líderes, mulheres líderes, porque elas têm já, talvez na sua formação genética, não sei, mas uma predisposição já para cuidar do filho, do marido, da casa, da empregada, enfim. As mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando elas resolvem ir para o mundo corporativo, e elas levam para o mundo corporativo as habilidades intrínsecas, né? E elas dão um show de bola em nós homens, eu percebo, que nós estamos tendo que nos reinventar mesmo, com mais conexão emocional, quando a gente vai delegar. Que o homem é mais pragmático, na maioria das vezes, né? A gente é mais focado para resolver o problema, né? E a mulher, por sua vez, também, só que ela tem o jeitinho de como fazer isso, de uma forma com que ela aglutina muito mais essa maternagem, né? E alguns homens que já entenderam isso e fazem essa busca do trabalho emocional, tirando aquele paradigma, homem não chora, homem não sente, homem não... Blá, blá, blá. A mulher não, ela chora. Ela diz para os liderados, olha, isso eu não sei, vamos fazer juntos. Se conecta. Se conecta, né? E aqui você fala muito bem nos seus treinamentos, que é o zoinho no zoinho, né? E o neurônio espelho, Isso. né? E alguns homens descobriram isso e eles conseguem fazer um boom nas suas carreiras, né? E então isso graças à mulher, que ela mostrou que é possível levar o afeto para o mundo corporativo. Ela mostrou isso para nós. E ao Elas mesmo mostraram. tempo, né, Sandro, você também, mas eu já trabalhei em empresas aí com mais de 1.000 funcionários, né? E fui coordenador, né, diretor, na verdade, né, de uma empresa como essa, que acima ainda tinha mantenedora, reitoria, tudo. Mas eu fui diretor de uma empresa como essa e a Universidade Franca. E quando você chega num ponto como esse, né, que é um ponto bem difícil, em que a entrega ela tem que ser muito assertiva.
porque quando você trabalha com investidores, quando você trabalha com aportadores, quando você trabalha, aí, então a pressão fica muito grande. Então aí você perde muitas vezes essa flexibilidade, né? Essa maneira gostosa. Na neurociência existe uma teoria, Sandro, muito interessante. Você tem o cérebro direito e esquerdo e no centro você tem o corpo caloso, né? E o corpo caloso faz exatamente a comunicação, né? Uma rápida comunicação entre o que preferencialmente vai trabalhar a sua emoção e preferencialmente vai trabalhar a sua razão. E a mulher faz muito bem isso porque ela tem um treinamento extraordinário, né? Porque um filho é um olho no peixe, um olho no gato, né? Então ela está sempre olhando esses dois lados aí de uma maneira muito dinâmica. E quando ela olha para isso e ela aprende a desenvolver o foco, isso que é interessante. Ou seja, apesar dela ter essa visão horizontal que você colocou há pouco, que eu acho extraordinária, ela também tem a entrega, né? Porque ela tem que estar o tempo todo ligada. Porque, no fundo, quando você fala em delegar, o foco, o objetivo, uma maneira de você olhar de maneira bem assertiva é para a entrega. É como é que essa entrega vai ser feita, né? Como é que você vai trabalhar essa entrega. Então, eu trouxe duas imagens aqui, Sandro. Posso colocar duas imagens aqui? Ó? Vou colocar uma imagem, por exemplo, que é essa aqui, a primeira imagem. Né? Vocês estão vendo a imagem? Então, essa imagem é uma imagem do Design Thinking. Essa imagem ela é muito legal, porque ela é uma imagem que assim, trabalha uma ideia de um processo. Então, a primeira fase, quando ela faz assim, ela é divergente. Então, a descoberta ela é sempre divergente. Então, quando eu vou trabalhar um conjunto de conceitos em um grupo e quero que esse grupo haja engajamento, essa fase de descoberta é fundamental. Porque é a fase em que todo mundo pode falar. É o que a gente chama, é o famoso brainstorm. E quando as pessoas vão tratar o brainstorm, muitas delas, por exemplo, que são, ou quando elas são muito analíticas, né? Ou quando elas são dominantes e analíticas, elas exigem que as pessoas se posicionem de maneira coerente, né? E esse é o primeiro grande erro. Esse espaço de descoberta não é qualidade das ideias, é quantidade. Deixe todo mundo falar, né? Por exemplo, eu gosto muito, já falei sobre isso, né? Daquele dilema de Newton e Huygens, né? Então, Newton achava que a luz era uma partícula. E Huygens achava que era uma onda. E depois de praticamente 150 anos, descobriram que é onda e partícula ao mesmo tempo. E talvez se um tivesse ouvido o outro, né? Então, mas um achava que o outro não fazia sentido, né? E, infelizmente, a ciência foi por Newton, né? E a questão da onda é muito mais importante, inclusive muito mais difícil de lidar com ela. E aí é impressionante como levamos basicamente 100 anos parado dentro de uma ideia por conta de simplesmente de alguém que não ouviu algo que para ela parecia o quê? Parecia ridículo, né? Então, quando você faz um brainstorm, essa fase de descoberta, sente, seja divertido, ouça. Quando as pessoas falarem alguma coisa que não faz o menor sentido, né? Transforme isso num momento interessante, tá? Aí, quando você pega tudo isso e você anota todo esse conjunto de ideias, isso você pode fazer desde por exemplo, de um brainstorm para um churrasco, né? Ou seja, vamos conversar sobre esse churrasco. E aí você começa, e o que a gente pode comprar, o que a gente pode fazer, até para você definir um produto para uma empresa. Vale para tudo, né? Isso vale mesmo. Então você pode trabalhar essa questão de ideias, e às vezes você acaba até ouvindo também o que a pessoa gosta e você não percebeu. Ou qual é a ferramenta que ela pode usar e você não tinha percebido ainda. Qual é a competência, habilidade que ela tem forte que talvez você não tenha percebido. Então, essa primeira fase da descoberta, a gente diz que ela é amplamente divergente. Mas aí, você tem um objetivo. É um churrasco e eu posso gastar no máximo, né? Posso gastar no máximo R$1.500. Então, ele vai fazer o quê? Convergência. Então, agora, nós vamos adequar esse conjunto de ideias a um objetivo. Eu tenho uma equipe de vendas, super legal, mas agora eu preciso enquadrar o quê? Aos objetivos, né? Aos objetivos que é qual é a minha meta de venda, o que eu vou gastar, quanto eu posso dar de ajuda de custo, qual é a minha região, o que é que eu tenho que fazer, né? Com professores, eu vou olhar para isso e falar assim, uau, agora qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fechar o semestre, o nosso objetivo é cumprir a ementa, cumprir o conteúdo, trabalhar o currículo. E aí, então, você faz uma segunda, né?
Olha lá, agora você faz uma convergência para você começar a adequar o quê? Para você começar a adequar ao que você tem como entrega. O que, que nós vamos entregar desse brainstorm? Mas quando você fecha, é legal aí você fazer um novo brainstorm, aí é legal, olha que interessante. O primeiro brainstorm, ele visa a quantidade. Já o segundo, ele refina trabalhando o quê? A qualidade. Então agora a gente vai falar assim, legal, nós fechamos então o que, que serve, o que não serve, nós adequamos tudo isso, então filé mignon no nosso churrasco não dá, tá muito caro, então corta, né? Aí você chegou até aqui, agora nós vamos abrir, legal, então nós já sabemos que nós temos tantos quilos de carne, tantos quilos dessa carne. Eu gosto de falar de churrasco porque todo mundo sabe fazer um churrasco, ou pelo menos já fez algum na vida. Então você vai abrir agora falando dessas carnes, quais vocês acham mais relevantes, mas desse grupo. Então agora eu fechei na convergência, e agora nesse grupo, olha, eu acho melhor um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, olha, essa pode ser um pouco melhor, é a qualidade, e aí você trabalha em torno do objetivo. Agora, quando você abriu novamente, agora de novo é hora de fechar. Você vai experimentar. A experimentação é a fase fundamental de tudo isso. Vamos ver se está certo, por exemplo, você estudar 12 horas por dia. Mas não adianta falar para o seu filho, estude 15 horas por dia. Se você não tem qualidade, não adianta. Então agora você vai pegar todo esse processo e vai fazer uma experimentação dele. E quando finaliza essa experimentação, é que você olha para ele e fala assim, uau, esse agora nós chegamos num conjunto, numa ferramenta ideal. E aí então você passa para uma nova fase, e que a gente chama de PDCA, Plan, Do, Check, Action, né? Ou seja, nós planejamos, né? Lá nós fizemos, colocamos em ação, agora nós vamos checar e ver quais ações a gente tem que trabalhar em cima disso, e obviamente você pode voltar no começo, voltar no comecinho dessa imagem fazendo um novo PDCA, uma nova ideação, trabalhando com todo o processo, né? Uma nova descoberta, começando esse trabalho todo, entendeu? Geralmente, quando você... eu falei ideação, por quê? Porque geralmente quando você vai fazer esse PDCA, né? Ou seja, é um ciclo, quando você não retoma lá na descoberta, você pode retomar na ideação, ou seja, a gente já fez aqui um brainstorm. Então você pode fazer um segundo brainstorm agora, rapidíssimo, né? O que a gente poderia ter mais de ideia? O que deu certo, o que não deu certo, e aí você novamente vem para a experimentação, e isso você vai afinando. Só que quando chega no final, quando você vai fazer a experimentação e a interação, é fundamental que você conheça uma outra ferramenta. E essa ferramentinha é extraordinária, que é essa aqui, ó, que é o que eu chamo de metas SMART. Então, o que são metas SMART? O que é uma meta SMART? Né? Uma meta SMART ela é específica. Então, quando você vai delegar alguma tarefa, não é qualquer tarefa. Faça isso. Então, essa ideia do brainstorm, quando você fecha, ou seja, o que eu quero? Eu quero isso. Né? É mensurável. Então, o que eu quero do meu filho? Eu quero que ele tire 10 todo mês, eu quero que ele tire 8 todo mês, eu quero... O que esse churrasco é para quantas pessoas? É atingível, ou seja, o que eu tenho de capital para poder atingir esses objetivos, né? Aí depois vem uma questão assim que é bem interessante, né? Aí a gente muda muito em nosso sangue latino, né? O que é realista, né? Mas assim, eu prefiro, ao invés de realista, né, é aquilo assim, o que a gente tem que entregar, qual é a entrega desse processo. E finalmente, o mais importante que poucas pessoas fazem, por isso se perdem num processo de design thinking. Tempo. As pessoas chegam e falam assim, olha, você precisa fazer isso, mas esquece que tem que ter o quê? Um tempo. Você tem que fazer isso até quando? E o grande líder pensa nisso, pensando que a motivação das pessoas termina. Então, quando ela vai falar sobre a entrega, sobre o quanto é realista, não é só sobre o que é realista, mas é trabalhar também a motivação. Nesse R, existe um coeficiente importantíssimo que é a motivação. E essa motivação, ela vai durar quanto tempo? Então, eu em escolas, hoje eu digo, olha, gente, não adianta fazer mais um encontro por ano e o professor toca o ano inteiro. O ideal é que você faça, no mínimo, cada 15 dias um novo encontro, para que o professor possa estar sempre mantendo a sua motivação. Ou seja, a cada 3 meses, uma nova palestra para trabalhar essa motivação, cada 2 meses. Porque a quantidade de informação que chega hoje é muito grande, então é muito fácil perder o foco, perder a motivação. Então tem que ter o time, ou seja, toda tarefa ela tem que ter essa característica específica, mensurável, atingível, o que eu quero, qual a motivação, quanto ela é realista, mas qual
eu posso trabalhar minha motivação e o time correto. Basicamente isso é o que o Design Thinking prevê. Eu sei que é muita coisa para o nosso domingo, né, Sandro? Mas eu queria falar Caramba, sobre isso. O que você achou, isso não, Sandro? não, isso aí não é uma palhinha, isso aí para mim é muito mais do que uma palhinha, Fradinho. Eu ficaria aqui horas ouvindo, eu acho incrível. E você sabe, Fradinho, que é incrível, né? Essa técnica que você apresentou para nós, ela é fantástica, ela tem começo, meio e fim, né? Tem follow-up, né? Acompanhamento, é fantástica. Na questão comportamental, que é a minha praia, né? Que é algo que eu gosto de fazer análises, que é a questão de como vêm as ideias, né? E como extrair as ideias e trabalhar com talentos. Os líderes sonham em trabalhar com talentos, né? Todo mundo quer trabalhar com talento. Só que o grande desafio é como reter esse talento e trabalhar com ele. Por quê? Às vezes há uma disputa. Uma pergunta chave é o seguinte, né? Você quer resultado ou nome no quadro? E tem líder que quer o nome no quadro, né? Então ele quer que a Sim, ideia seja dele. E ele sim. esquece que quando a ideia é do outro, o outro participa muito mais ativamente. Então, quando o líder controla essa fogueira de vaidade, esse orgulho, e ele faz com que as ideias venham mesmo e seja construída pela equipe, todos nós ajudamos a cuidar do mundo que nós criamos, né? Então, isso eu acho incrível, como a gente pode pegar todas essas técnicas aliadas a um comportamento humano e a Sim. gente, como líder, né, se trabalhar, né? Sem dúvida. Gente, fala, nossa, essa ideia eu que tive, mas tudo bem, deixa que seja dele, eu quero o resultado. Deixa que a ideia seja dele. Não, mas já tinha falado isso, essa ideia já foi minha. Cara, para, não disputa não. A ideia, né? A ideia é de todo mundo. E como você fala com muita propriedade, que quando duas pessoas, cada um vem com uma ideia, a gente tem, aparece uma terceira ideia, né? Isso eu acho incrível como você apresenta, Fradinho. Tem uma coisa, né, É, Sandro, que é super importante, né? Sandro, não é o que eu digo, é o que você entende. Então, por exemplo, eu já posso ter dado a ideia para você, mas você não entendeu. Mas quando eu te dei a ideia, ela ficou no seu inconsciente. Registra, é fenômeno RAM, registro automático de memória. E aí depois um dia fez sentido para você. Aí você entra na minha sala e fala assim: tive essa ideia. E você olha para ele assim: mas eu já falei isso 50 vezes para ele, né? Mas nessa hora é que você pode acolher ao invés de reagir. Fantástico, né? Acolher dizendo: nossa, que fantástico. Como é que você percebeu isso? Aí vem a arte da pergunta. Como é que você é, colocaria isso em movimento? Como é que você é, pode. Então, olha, que bom que você falou isso, porque eu estou exatamente com uma dificuldade em implantar isso. Como é que você faria isso de maneira assertiva? E aí você abre o canal de escuta. Isso é extraordinário, né? Então, mas assim, mas as pessoas muitas vezes se frustram, por quê? Porque elas já falaram. E aí ele vem com a mesma ideia, mas ele não percebe que o que ele fala não é o que o outro ouve, né? né? Ou seja, Não a é? interpretação é singular diante da minha história. Isso é extraordinário, né? E isso é importante. E isso que você está falando é muito forte, né, Sandro? Eu vou até voltar aqui o gráfico. Nessa primeira parte do gráfico, né? Essa primeira parte do gráfico, que é quando você trabalha divergente e convergente, né? Não sei se vocês estão vendo o gráfico aí, mas seria Sim. nessa primeira fase, isso que você está falando é extraordinário. O líder não se importa de quem é a ideia, mas ele faz com que a ideia seja do grupo, né? Isso gera engajamento. O que gera engajamento é trabalhar um conceito de que a ideia passa a ser do grupo. E ele passa a ser quem? Aí então, o elemento central do grupo. Aí ele é líder. Ah, Percebe? Só que ele quer sim. ser o elemento central da ideia e não o elemento central do grupo, né? Faz sentido, Sandro? O que você Faz acha? sentido, faz tanto sentido porque a palavra líder, né? Líder é aquele que vai à frente, né? Depois se falou do coach, que é o cocheiro, usado na Inglaterra e veio o nome, né? Dar-se a origem do coach e tudo mais. O treinador, o cocheiro que guiava os cavalos na carroça e tal. Lado a O líder é o lado. que o líder é o que vai à frente. Então, mas está muito enraizada essa questão de ir à frente. Eu falo o contrário, o líder é o que vai atrás, né? E quando ele precisa ir à frente tomar as flechadas, ele vai à frente também. Só que o líder é aquele que vai atrás, porque ele deixa que o grupo também siga um ritmo natural, coeso, né? Ele também tem momentos que ele tem que ir para frente, obviamente, e é aquele que vai junto, né? Então o líder Eu tem muito lembrei mais agora, momento. mano. Eu lembrei agora sendo do William Wallace. É. Freedom! Lembra, Ele no Coração grupo, né? Valente. No meio do grupo. Ele ficava à frente no meio do grupo. Eu acho extraordinário o posicionamento dele, né?
Não Muito é? bonito. Então, a proteção e tudo mais. E o líder tem que se movimentar hoje muito mais para dentro do grupo, como você falou, achei fantástico, do que na frente e atrás. Não se há posição mais. Não se há posição racional, para se dizer assim, né? E emocionalmente, o grupo que se coloca no centro, o líder que se coloca no centro do grupo, ele faz um movimento dentro para fora, né? Que é um movimento forte, né, Fradinho? Você que é professor de física também, né? A ação centrífuga, quando ela acontece no ritmo, ela consegue, né, mandar para fora todas aquelas ideias. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente falou esses dias, que você coloca muito bem também, sair do quadrado e do redondo, né? A mente do líder que é uma fumaça, né? Então, acho que isso que é legal, essa composição. E aí, essa geração nova está preparada para isso com muito mais integridade que nós da geração X. Eles estão, geração Y, e essa mais nova ainda da Y, eles vêm com uma preparação incrível, Os de uma mente, milenários. os Os milenares, uma mente, milenários. não é? Uma mente fumaça, uma mente que pensa fora da caixinha, né? Eu acho isso incrível, cara. A maioria Então, das sobre pessoas... isso é interessantíssimo, né, Sandro? Assim, eu sou programador, né? Todo mundo sabe. Então, há 30 anos atrás, qual era o talento de um programador? Ele sentava Saber atrás do programar. teclado e ele tinha que saber todas as funções, saber programar. Mas o cara bom, ele tinha que saber todas as funções. Como é que ela era? Porque ele tinha que saber. Se ele não soubesse, ele pegava um livro e aí demorava, e era difícil, e tinha que ler o livro inteiro praticamente de novo. Hoje, qual é o grande talento de um programador? É saber pesquisar. Olha que diferença. Interessante. Mudou Qual é a tudo. palavra-chave? Entendeu? Então, Muda vale bem. muito mais a palavra-chave do que propriamente o quê? O conceito. Então, quando você É. fala essa mente fumaça, eu acho fantástico, porque é uma mente que não está muito preocupada em reter, mas ela está mais preocupada em colocar em movimento o que ela está vendo. Olha que interessante isso. Por isso que o professor assumiu uma outra posição, a posição de facilitador, junto para colocar em movimento todo esse processo. Aliás, Uhum. Patrícia, o que você escreveu aqui, fantástico, só que ao invés de uma interrogação, eu colocaria uma exclamação, porque está perfeito, né? Então, veja, é importantíssimo olhar essa diferença. Essa mente hoje é uma mente muito mais voltada para a inteligência do que para a memória. Sim. Muito mais voltada para a inteligência, que é colocar todo o conhecimento em movimento, do que propriamente a memória. Mas o conhecimento, ele não precisa estar instalado. É essa a diferença. A percepção dessa geração é que o movimento, que o conhecimento está aí. Eu pego ele a hora que eu quiser. Então E ele essa... pega então é muito doido, porque a gente sabe também que uma parte, desculpa, Sandro, uma Não. parte é preciso estar instalada. E aí é aonde o equilíbrio é fundamental. E o grande líder mostra que a parte instalada faz diferença e a parte em que eu busco também faz diferença. Ou seja, é a velocidade também em saber quais são as palavras-chave, né? Por exemplo, eu nunca estudei trigonometria, então eu nunca vou saber se aquilo pode, de repente, um dia ser usado. Agora, eu estudei trigonometria, mas eu não sei a fundo trigonometria. Mas eu sei que ela faz mais ou menos isso. Um dia que eu precisar, eu sei que é nela que eu vou buscar. Isso que é importante. Por exemplo, matriz. Matriz é importante? Depende. Você quer organizar a sua mente, é importante. Agora, aquele produto de matriz, etc., isso não faz sentido mais. Não faz mais sentido. Por quê? Porque quando ele quiser saber, ele vai lá e pega. Faz sentido para quem vai estudar exatas, por exemplo, e está aplicando isso, né? Então, eu achei fantástico, né? E os milenares, cada vez mais, em função da quantidade de informação, eles percebem que eles não vão guardar tudo. Então, eles articulam tudo com uma facilidade muito maior. E existe neles uma urgência em articular tudo isso. E por isso que muitas vezes eles se perdem também, né, Sandro? Tem isso também, né? E tem isso também, e é tão verdade que quando eu fiz um treinamento contigo, foi o Life Tech. Não, foi o Física Quântica que nós fizemos em São Paulo, e já tem um tempinho, né? E você me falou que a gente já tinha ultrapassado a era da informação, né? E você ilustrou de uma maneira fantástica, que a era da informação já era. Estamos na era agora experiencial, ou seja, experimentar.
Até porque quando a gente chega, a gente conquista uma era, ela já era, né? Porque foi conquistada. E qual é a próxima era, né? E essa era Foi-se, experiencial, né? cara, foi-se. Então, haja vista que a maioria por exemplo, eu estou aprendendo a editar vídeos agora, né? E eu, antes de comprar o editor de vídeo que eu achei ideal para mim, como iniciante, eu tive várias oportunidades de experimentar gratuitamente. E as empresas entenderam isso, né? Sim. Ou seja, você vai fazer uma degustação de um alimento, né? Saber se você Always gosta. beta, né? Essa é a É, expressão, né? Always beta, né? Ou seja, hoje, eternamente beta. Então, eu estou sempre na minha versão beta. Por quê? Porque é. eu sempre posso. A visão de que eu sempre posso melhorar é extraordinário, né? Não é? Então, quanto mais essa segurança que o mundo pede isso, eu quero experimentar. Quem não se engaja nisso, quem não faz a mudança de mindset para poder entregar conteúdo de valor, que nem esse conteúdo dessa live sua, eu acho incrível. É, né? Da vida se leva, a vida que se leva, só que, pô, eu acho fantástico o conteúdo de valor que você entrega. Então, isso é uma Só uma. degustação, mas você não se importa se você quer. Você não está pedindo contrapartida alguma quando você propõe essa live sua. Você dá porque você dá conteúdo de valor. Isso é legal, reciprocidade vai existir em algum momento, né? Então, quando eu Sim, dou, eu tenho que dar de verdade. Quando eu sim. peço de verdade. Tem Se uma não coisa, é. Sandro, extraordinária, né? Assim, a experiência, ela pode ir, inclusive, a um segundo patamar. Por exemplo, hoje eu não quero mais comer. Eu não quero mais comer. Vamos sair para comer, vamos sair para jantar. Não, hoje eu quero ter uma experiência gastronômica. Olha só que É isso aí. interessante. Eu quero ter É isso aí. experiências de vida, né? E aqui, olha que maravilhoso, né? Que ele coloca, né? O Vibra Quantum coloca: a consciência é criativa. Bom, aí eu vou falar sobre uma coisa que eu acredito, né? Eu acredito que o universo é autoconsciente. E esse universo autoconsciente foi muito criativo ao criarmos, a criar a vida que habita em nós. Então, realmente tem que ser muito criativo para gerar essa pecinha aqui maravilhosa, considerada a melhor ferramenta de todo o universo, né? Nosso cérebro, a nossa mente, sem contar a nossa consciência. Então, é extraordinário como a gente olha para essa consciência de maneira, né? E aí essa consciência, ela é criativa. Essa consciência, ela exige uma experiência. Essa consciência exige troca. Essa consciência exige valor. Valor, valor, não valor, mas valor, valor, né? Quais os valores? Essa experiência, essa consciência exige na troca a entrega, mas exige também na troca o receber, né? E então, o receber é importante. Agora, falando um pouco mais design thinking de uma maneira poética e maravilhosa, é como nós olhamos realmente, saindo da era da informação, saindo lá da era da informação, em que a informação e o melhor cara era o cara que sabia mais, porque ele guardava mais informações, partindo para uma era da experiência, em que eu pego a informação e transformo em algo que seja, entre aspas, útil não só para mim, mas para aquele que eu estou entregando. Olha que legal. Quando eu É, faço a minha entrega é experiencial. A minha entrega transforma a sua vida, a minha entrega transforma a sua maneira de pensar, a minha entrega transforma a maneira de você ser líder, a minha entrega transforma a sua história, o seu maior poder. Isso é incrível. maravilhoso. Maravilhoso. É verdade isso, cara. E é tão interessante, né, essa pegada, porque na delegação e a questão do delargar, né, falamos bastante em delegar, mas não falamos pouco em delargar. Delargar Sim, é um termo que não existe no dicionário, né, essa palavra. Nós criamos no mundo sim. corporativo e a gente vem trazendo. E, enfim, eu uso esse termo já faz, sei lá, uns 18 anos que eu dou treinamento, que eu já conhecia esse termo, delargar. Ou seja, delargar hoje para uma geração mais nova, hoje na fábrica nossa, de móveis e tal, a gente só trabalha com geração Y. Não por escolha, sim por afinidade e naturalidade. Né? Normal, natural. Então eu tenho Uau. muita facilidade de conversar com essa geração Y. Sabe, a maneira como eles veem as dificuldades. Só que a ansiedade que você falou, que eles apresentam, né, de fazer mais rápido, melhor, com menos tal, é, é um perigo quando a gente delarga para eles. Eles precisam ainda, nós somos o elo de ligação para que eles façam o upgrade. E depois eles serem o elo da ligação da geração milênio, né?
Então, a gente, como X, das próximas, né? Como X, a gente é a alça, né? E se eles não sabem, ou não assumem, ou não entendem que nós somos a alça, ou nós mesmos não entendemos que eles são o que vão dominar, a gente está fazendo algo só para nós e não para o mundo, né? Então, eu acho muito incrível como você diz isso, como você apresenta. E a delargar está muito mais evidente e fácil hoje. Temos que tomar muito cuidado. Eu colocaria uma coisa, uma pimentinha nisso, assim, Sandro, que é o seguinte: equilíbrio. O equilíbrio é: as minhas experiências com a minha informação gerou a minha experiência, que com equilíbrio interage com a experiência do outro e gera uma nova experiência, que com inteligência gera sempre o quê? Uma balança de equilíbrio entre o dar e receber. Aquilo que eu sei, que eu tenho como experiência, que eu posso ter como dominante, que eu posso ter como extrovertido, que eu posso ter como analítico, porque às vezes eu estou trabalhando com alguém que não é analítico, ele é um sonhador, ele é paciente, ele é sonhador, e eu sou analítico. Então, às vezes, essa questão também faz com que ele saia da caixinha e que ele, saindo da caixinha, que ele possa, essencialmente, entregar, porque às vezes ele não consegue entregar, né? Então, esse equilíbrio, né, que é o nosso amigo colocando mais uma vez maravilhosamente bem, né, a equilibração interna gera conhecimento. Então, veja, eu trabalho a minha informação, mas eu trabalho também o quê? Eu trabalho também toda essa geração de valor, essa geração de quê? De troca, isso gera a minha experiência. E o que nós somos? A nossa memória intrapsíquica. E isso interage. E esse equilíbrio dinâmico faz com que as próximas gerações, com experiência, também sejam aqueles que vão trabalhar a entrega. Mesmo porque tem uma coisa muito importante, que pode ser uma outra live, né? Que é a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. E a motivação intrínseca, ela é extremamente poderosa. Extremamente poderosa, né? Então, se a minha motivação de ir para a academia é perder 23 quilos, pode ser um desastre, porque eu vou demorar muito tempo. Mas se a minha motivação para a academia é ir para lá, ouvir uma música, fazer exercício, voltar, tomar um café da manhã gostoso, e são o quê? Coisas intrínsecas que eu quero hoje, que eu consigo colocar em movimento hoje. E aí eu tenho sucesso de longo prazo, né? Então isso também é importante, buscar na hora que você vai fazer, que você vai delegar, quais são as motivações intrínsecas do outro, né? E você trabalha essa motivação e, essencialmente, time. Ou seja, eu sou assim, eu combinei uma coisa com alguém, já vai pro meu calendarinho qual é a data de cobrança. Um dia antes. Porque ele pode esquecer, um dia antes e aí, tudo bem? Ó, amanhã não esqueça, hein? Uau! Ele fala, nossa, esse Fradinho não esquece nada. E olha só, tá certo que eu tenho boa memória de curto prazo, mas eu coloco tudo e sempre vou trabalhando esse processo, né? Então, a equilibração externa gera harmonia, né? Por quê? Porque nós somos essa troca, né? Então, quando você equilibra o interno com o externo, você começa a ter uma frequência muito mais importante, né? Se você tem a mesma frequência, o que acontece? Efeito de ressonância. Isso potencializa, isso é extraordinário, mas assunto para uma outra live. 46 minutos, vamos lá, fechando essa live, Sandro. Fechando essa live, muito obrigado, esse tema foi muito legal, a gente abriu bastante o tema de delegar, né? E delargar, a gente aprofundou, a gente mergulhou. Design Thinking, que você apresenta como ninguém, nunca vi alguém apresentar Design Thinking com tanta propriedade, né? Esse brainstorming, essa chuva de ideias, fantástico, Fradinho, foi uma live incrível, muito obrigado. Um abraço para todos e um ótimo domingo. E da vida se leva... A vida que se leva. Para vocês, um grande domingo, um abraço do coração aqui para todo mundo. Domingo maravilhoso, dia de estar com a família, dia de renovar, né, esse ciclo, exatamente porque quando nós paramos o domingo, né, nós somos elementos, nós somos seres circadianos, cerca do dia. Mas semanalmente é importante renovar as metas e dia a dia trabalhar o passo a passo. Isso pode ser uma outra live, mas hoje um beijo
beijo para todos vocês. Beijo, gente. Valeu, Pradinho. Valeu, Sandro. Gratidão pelo esforço aí, né, com essa Obrigado. internet. Valeu.